Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. Estou lendo aqui uma mensagem maravilhosa que está para a nossa vida, que diz assim: depois de Asa, seu filho Josafá começou a reinar e se preparou para a guerra contra Israel. Ele colocou grupos de soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, em diversos outros lugares, em todos os países e nas cidades de Efraim e Asa, seu pai havia conquistado. O Senhor andava com Josafá porque ele andava nos bons caminhos dos primeiros anos de seu pai, e não adorava imagens. Obedecia os mandamentos de Deus e de seu pai. Era muito diferente do povo do outro lado da fronteira, na terra de Israel. Assim, o Senhor deu força à posição dele como rei de Judá. Todo o povo de Judá cooperava pagando impostos, de modo que se tornou muito rico e também muito popular. Josafá era corajoso em seguir o caminho de Deus e ainda derrubou os altares dos deuses estranhos que havia nas montanhas e destruiu as imagens de Assarim. No terceiro ano de seu reinado, começou a fazer um trabalho de educação religiosa com todo o país. Enviou importantes oficiais do governo como professores para todas as cidades de Judá. Esses homens eram Benair e Abadia, Zacarias e Natanael e Micaias. Também usou o seguinte levita para o mesmo fim: Semaias, Netanias, Zebadia, Azael, Semironote, Jonatas, Adonia, Tobias, Tobi, Adomia, também o sacerdote Eli, Sarma, Jeorã. Eles levaram cópias do livro da lei do Senhor e todas as cidades de Judá, a fim de ensinar as escrituras ao povo. Então o terror do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de maneira que nenhum deles declarou guerra ao rei Josafá. Mesmo alguns dos filisteus trouxeram presente a ele e pagavam uma taxa de todos os anos. Os árabes deram 100.700 carneiros e mesmo número de bodes. Dessa maneira, Josafá se tornou muito forte e construiu fortaleza e cidades para depósito de cereais e de toda a terra de Judá. O programa que o rei fez para as obras públicas era bem grande, e ele tinha um enorme exército estacionado em Jerusalém, sua capital. 300.000 soldados de Judá estavam ali, sob o comando do general Adina. Depois dele, em comando estava Joanã, com um exército de 280.000 homens. Depois vinha Amazias, filha de Zicri, um homem totalmente dedicado a Deus, com 200.000 soldados. De Benjamim vieram 200.000 homens armados com arcos e escudo, sob o comando de Eliado, um grande general. Depois dele vinha Jojabade, com 180.000 homens treinados para a guerra. Esses eram os soldados que estavam em Jerusalém. Foram aqueles que o rei colocou na cidade fortificada por todo o país. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar deixando uma palavra aqui para o coração de vocês, que está em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: depois de Asa, seu filho Josafá começou a reinar e se preparou para a guerra contra Israel. Glória a Deus, aleluias, Deus poderoso.
Então, assim como eles prepararam, naquele tempo era tudo braçal, né? Ali não era nada espiritual. Hoje para nós é espiritual, mas antes era o povo que estava vivendo ali, como nós estamos vivendo hoje, e eles estavam escrevendo a história deles. Hoje nós estamos aqui escrevendo a nossa história, né? Que, que está sendo marcada no livro de Deus, que Deus está escrevendo. Nós estamos aqui fazendo a nossa história, mas Deus está escrevendo no livro o que nós estamos fazendo. E hoje em diante não temos mais aquele problema que eles tinham, que era ali pessoal, era ali naquela hora e estavam tendo guerra, porque era braçal. Hoje em dia para nós é espiritual. Hoje em dia é só oração, jejum, e a gente temos que guerrear assim contra o inimigo hoje em dia. Não é contra as pessoas como às vezes faziam antigamente, mas sim contra o inimigo das nossas almas, o inimigo que está querendo nos derrubar, que está querendo nos matar, que está querendo nos destruir, que é o próprio diabo e os seus exércitos. E isso nós temos que prestar bem atenção, que antigamente eles faziam aquilo assim, braçal, né? Era tudo ali no jeito que Deus queria que fizesse, né? Do jeito de Deus. Hoje em dia não é também tão diferente assim, porque nós também temos que fazer do jeito que Deus quer, não é do nosso jeito. E nós temos que estar orando, né? Pedindo a direção de Deus, ouvindo o que Deus tem para falar conosco. Não deixar que o inimigo venha entrar para destruir nossa casa, destruir nossa família. Por isso nós temos que estar sempre com Deus, estar na casa de Deus e guerreando, colocando o nosso coração em Deus e orando, e para que o exército de Deus ele venha nos salvar, venha nos abençoar. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essa pessoa, Senhor meu Pai, que está guerreando, Senhor meu Pai, contra o irmão dele, contra a mãe dele, contra o pai dele, contra o tio dele, Senhor, isso antigamente, Senhor Deus, meu Pai, era no passado, Senhor, hoje, meu Pai, é espiritual, a gente temos que guerrear, meu Pai, contra o inimigo da nossa alma, que é, meu Pai, os demônios, Senhor, que estão aí, Senhor Deus, meu Pai, nos atrapalhando, Senhor Deus, meu Pai, mandado por Satanás, que é o diabo, Senhor, para vir tirar a nossa paz, para tirar, Senhor Deus, a nossa bênção, e nós temos que guiar com Ele, nós não guerria sozinhos, nós guerria com o Senhor Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, é que nós guerria contra o mal, para que o mal não venha se chegar perto de nós, não se chegar perto da nossa família, nós estamos sempre guerreando, sim, a guerra espiritual, usando a palavra de Deus e usando as armaduras de Deus, que é que vai nos afastar da cilada do diabo, porque a Bíblia diz que para nós vigiar o tempo todo, né? E também a Bíblia diz que é para nós fugir da aparência do mal, e ela ainda diz mais também que é para nós não deixar que o inimigo venha, né, nos prevalecer, mas sim que é para nós resistir ele e ele vai fugir de nós. E isso que nós temos que fazer, ó Pai. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, ajuda elas no que elas precisam, meu Pai, é o que eu te peço, meu Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, fique todos na paz do Senhor Jesus.